Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar fazendo essa passadeira harmonia. É um trabalho aí muito fácil de fazer, os iniciantes aí conseguem fazer esse trabalho. A base eu fiz aqui carreiras de pontos altos, nas laterais eu fiz grupinhos, né, de 3 pontos altos, o bico de acabamento eu fiz leque em picô, aqui no canto eu fiz carreiras de pontos altos com aumento, ficando lindo aí o trabalho. No vídeo anterior eu fiz duas peças menores, que eu estou fazendo aqui um jogo de cozinha, está no cards em cima, tá bom? As duas peças menores. Este tapete, ele ficou medindo aí 1,04 m de comprimento e 51 de largura, tá bom? Mas se você quiser uma peça maior, como eu disse no vídeo anterior, você pode estar fazendo aqui a base, ó, com 71 carreira, vai alcançar aí 1,40 m. Isso depende do ponto de cada um, tá bom? Como eu queria uma peça de 1 m, eu coloquei aqui 55 carreiras em pontos altos, aí aproximou aí, né, 1,04 m de comprimento, tá bom? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal. Eu fiz aqui com a cor cinza, o cru intercalando as cores. Fiz ele no fio 8 e utilizei a agulha 4. Se você quiser fazer também no fio 6, é só você fazer com a agulha 3,5, tá bom? Espero que vocês gostem. Ele ficou 739 gramas de fio. Então, vamos lá iniciar aí ao trabalho. Então, pessoal, vou fazer aqui uma laçada inicial no fio. Esse fio aqui é a cor cinza, da numeração 8. E vou estar usando aqui a agulha numeração 4. Então, vou fazer aqui uma laçada inicial no fio, dessa forma. E vou fazer aqui no total de 34 correntinhas. Eu vou fazer elas aqui e já venho. Então, fiz aqui um total de 34 correntes. Agora, eu vou fazer aqui mais 3 correntinhas. Uma, duas e 3. E vou voltar na correntinha, na quinta correntinha, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, vou subir aqui um ponto alto. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Eu vou fazer até na última corrente. Finalizei aqui o cordão de pontos altos, como eu disse para vocês. Então, fiz aqui até na última correntinha. Agora, eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou virar aqui o trabalho, vou laçar o fio e vou vir aqui agora no próximo ponto alto e subir um ponto alto. Então, aqui de início, eu vou fazer aqui um grupinho de 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, eu já tenho aqui 3, 4, 5... e 6. Então, fiz aqui 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Faço aqui uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto alto de base, venho no segundo, inicio novamente os grupinhos de 6 pontos altos. Então, novamente aqui eu vou fazer 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, já tenho aqui 4, 5 e 6. Feito aqui os 6 pontos altos, dessa forma, e vou fazer aqui novamente uma corrente, pulo um ponto alto de base, inicio novamente aqui os 6 pontos altos e vou seguindo dessa forma até no último ponto alto que eu tenho na base. Eu tenho 3, 4, 5 e 6. Faço uma correntinha de espaço, pulo um ponto alto, venho no segundo, inicio novamente os grupinhos de 6 pontos altos.
dessa forma. Então, finalizei aqui, já adiantei as carreiras, como eu falei para vocês, e ficando dessa forma. Aí, aqui eu fui, né, no final aqui da carreira, fiz também os 6 pontos altos. E fiz o último ponto alto na correntinha aqui da carreira anterior, tá bom? Não esquece de fazer esse último ponto alto aqui, senão seu trabalho pode ficar torto, tá bom? E novamente aqui, ó, eu vou subir 3 correntinhas, que dá a altura do meu primeiro ponto alto, viro o trabalho, laço o fio e venho aqui novamente, ó, fazendo os grupinhos de 6 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto sobre os pontos altos aqui da base, fazendo o grupinho de 6 pontos altos, ó. E a partir daqui são carreiras de repetições, então todas as voltas, toda a carreira, né, eu vou fazer dessa forma, faço uma correntinha, então vou fazer ponto sobre ponto, faço uma corrente, laço o fio e venho aqui novamente e continuo fazendo os 6 pontos altos aqui, ó, dos grupos de 6 pontos altos da carreira anterior. E toda a carreira vai ser dessa forma. São aí, né, carreiras de repetições. Venho aqui no último, faço um ponto alto, uma correntinha, laço o fio, venho no próximo. E assim eu sigo fazendo. Eu vou fazer até no final da carreira e já venho. Já adiantei elas aqui, então tô aqui na segunda carreira, né, de grupinhos de 6 pontos altos, vai ficando dessa forma. Então, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 6 pontos altos, né, separado por uma correntinha, pulando um espacinho, né, uma correntinha de base dessa forma. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer aqui uma passadeira, que no vídeo anterior eu fiz o tapete menor. E no tapete menor eu fiz com 31 carreira, contando, né, que essa primeira carreira aqui de pontos altos, ó. Aí eu fiz 29 grupinhos de 6 pontos altos e a última carreira, né, em pontos altos, como eu fiz de início, totalizando 31. E a passadeira eu vou fazer com 55 carreiras, contando com a primeira carreira aqui de pontos altos. Então, vou fazer 55 carreiras, afinal, é a de pontos altos, no total, todas elas em 55 carreiras que eu vou fazer a passadeira de 1 metro. E no vídeo anterior eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer uma passadeira maior, né, um tapete maior, você também pode estar fazendo com 71 carreiras. Então, vou fazer aqui a minha com 55 carreiras e volto com ela pronta para nós estar fazendo o restante do trabalho, tá bom? Porque aqui agora são só carreiras de repetições. Igual aqui, ó, eu vou subir 3 correntinhas, que é da altura do meu primeiro ponto alto, viro o trabalho do lado avesso e continuo fazendo aqui, ó, os grupinhos de 6 pontos altos. Então, não tem necessidade, né, de eu mostrar para vocês fazendo aqui, porque são só carreiras de repetições. Aí, eu venho aqui novamente, ó, faço os grupinhos de 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Uma correntinha de espaço, laço o fio, venho aqui no próximo grupo e continuo fazendo 6 pontos altos. Desta forma, então, são aí, né, carreiras de repetições. Então, vou finalizar a minha base aqui e volto para nós continuar aí o trabalho, tá bom? Aí, vocês fazem 55 carreiras, contando com a última que vocês vão fazer de pontos altos. Então, pessoal, finalizei aqui toda a base da passadeira, vai ficando dessa forma. Então, fiz aqui um total de 55 carreiras, contando
com a última carreira que eu fiz aqui na base. E aqui eu fui e cortei o meu fio, que eu vou entrar aqui agora com a outra cor, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui a próxima carreira na parte comprida aqui do trabalho e vou iniciar no penúltimo ponto aqui, onde eu tenho esses pontos altos aqui deitado para mim. Então, eu vou vir aqui, ó, no penúltimo ponto e vou fazer aqui um nó aqui, dessa forma. Então, feito aqui um nó. E agora, eu vou entrar aqui nesse espaço e vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Feito as 3 correntinhas, eu vou voltar aqui no mesmo espaço e subir mais 2 pontos altos. Então, tenho aqui um total de 3 pontos altos aqui, nesse mesmo espaço. Faço aqui uma correntinha, laço o fio, venho aqui nesse último espaço que eu tenho aqui, ó, e vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço, 1 e 2. Então, aqui, ó, nesses 2 pontos altos aqui, eu tô iniciando a curva do trabalho. E vou laçar o fio, e agora eu vou eliminar esse ponto aqui que eu fiz os 2 pontos altos. E vou vir aqui, ó, no segundo ponto e faço também 2 pontos altos no mesmo espaço aqui também, ó. Eu estou aqui, né, fazendo a curva do trabalho. Laço o fio, venho no terceiro ponto alto, que agora eu estou fazendo nas carreiras, né, de pontos altos, e faço também 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, novamente, eu fiz aqui 2 pontos altos. E agora, eu vou no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto somente. Venho no próximo e faço também mais um ponto alto. Dessa forma, então, aqui, tirando, né, esses 3 pontos altos aqui, eu vou contar aqui na curva, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, iniciando a curva. E agora, eu tô trabalhando aqui nas carreiras, né, de pontos altos aqui, que é na parte menor da largura, né, do trabalho. Então, vou fazer aqui uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto alto e venho no próximo ponto e vou fazer grupinhos de 3 pontos altos aqui, ó, um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base. Dessa forma, então, eu fiz o primeiro, faço uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto alto novamente, eu faço um grupo de 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos e volto para mostrar para vocês, separado por uma correntinha, que eu volto para mostrar para vocês como fazer a curva, tá bom? Então, fiz aqui uma correntinha, perdão, pulei um ponto e novamente eu fiz um grupinho de 3 pontos altos. Dessa forma. Então, finalizei aqui, já adiantei, né? Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos aqui. E aqui, ó, eu vou novamente iniciar a curva aqui, ó. Então, eu vou pular um ponto de base, vou vir aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Eu venho no próximo e faço mais um ponto alto. E aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No mesmo espaço, que eu tô iniciando aqui a curva também do trabalho, dessa forma. E laço o fio, venho no último ponto alto aqui, ó, e faço também 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Dessa forma, que eu tô iniciando aqui a curva. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também, ó, do outro lado, ó, contando na parte aqui de cima, onde eu tenho os pontos altos, que é a parte menor, eu fiquei também com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos também, tá bom? Da mesma forma que eu finalizei aqui. Vocês lembram, né, que eu eliminei esse primeiro ponto aqui para dar certinho aqui,
tá bom? Então, agora eu vou fazer a curva, ó. Eu vou fazer aqui esses dois pontos altos que eu tenho aqui do lado, né, que é a parte comprida do trabalho. Eu tenho aqui dois pontos altos, então, vou fazer aqui também os dois pontos altos aqui, ó. Então, eu já vou arrematando essa ponta do fio aqui, eu vou fazer aqui dois pontos altos como eu fiz do outro lado. Então, feito aqui os dois pontos altos da curva, né? Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, como fiquei deste outro lado aqui. E aqui eu faço uma correntinha e venho aqui nesse próximo espaço aqui, ó, e faço um grupo de 3 pontos altos aqui, ó. Dessa forma. Então, vai ser da mesma forma que eu fiz o trabalho pequeno, a contagem de ponto é o mesmo, tá bom? Então, da mesma forma que eu fiz essa curva, eu fiz deste outro lado. Então, o trabalho vai ser todo assim. Da mesma forma que eu fiz esses dois cantos, eu vou fazer aqueles outros dois também, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como faz esses dois cantinhos do outro lado da mesma forma. Aí eu venho aqui, ó, e faço uma correntinha. Agora eu vou iniciar aqui a parte comprida aqui do trabalho, né, fazendo esses grupinhos aqui de 3 pontos altos, só que aqui na parte comprida eu vou pular esse espaço de pontos altos que tá deitado para mim, eu venho no próximo e faço um grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou sempre pular um espacinho, faço uma correntinha, pulo um espaço, venho no próximo e continuo fazendo os grupos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, pulo um espaço, né, que eu tenho aqui de pontos altos, ó, venho no próximo e continuo fazendo um grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir assim até na próxima curva. E vou fazer até no penúltimo, né, espacinho, como eu iniciei esse daqui, ó. Até no penúltimo espaço e volto com vocês. Então, fiz aqui todos os grupinhos, né, de 3 pontos altos, conforme eu disse para vocês, até no penúltimo ponto que eu tenho aqui, ó, né, na parte comprida, que eu estou aqui na parte comprida do trabalho. Então, agora eu vou fazer aqui uma correntinha de espaço dessa forma e vou aqui, ó, iniciar aqui a próxima curva, né? Que nós fizemos a primeira, a segunda, essa aqui é a terceira curva. Então, eu vou vir aqui, ó, da mesma forma que nós iniciamos, eu tô fazendo essa aqui também. Então, venho aqui no último espaço, eu faço aqui dois pontos altos dessa forma. Tô iniciando aqui a curva, laço o fio, e agora eu venho aqui em cima desse ponto alto onde eu tenho aqui, eu fiz esses dois pontos altos aqui, ó, não vou eliminar ele, vou deixar para eliminar o último canto, tá bom? Venho aqui no mesmo espaço e faço dois pontos altos aqui no mesmo espaço, dessa forma. Agora, eu viro o trabalho, eu vou trabalhar aqui agora carreiras, né, de pontos altos, venho aqui no segundo ponto, também eu vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo espaço aqui, ó, dessa forma. Aí, laço o fio, venho aqui no terceiro ponto alto, eu venho aqui, faço um ponto alto e venho no próximo e faço também mais um ponto alto. Então, vou ficar aqui também com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos na curva. E aqui eu venho, né, e continuo fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos. Eu pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um grupo de 3 pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base.
que são aí, né, os 6 grupinhos que eu disse para vocês. Do outro lado, então, desse lado aqui, que é da parte menor, eu vou fazer da mesma forma, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer eles aqui, mas já venho. Então, aqui, ó, novamente eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu fiz aqui, né, do outro lado, 6 grupinhos de 3 pontos altos, dessa forma. E agora, eu vou fazer a última curva, então, eu vou pular aqui um ponto alto que eu tenho de base, vou vir aqui no próximo, fazer um ponto alto. Venho no próximo e faço também um ponto alto. Venho no próximo e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E venho no próximo, novamente, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma, então, aqui também eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Como eu fiquei aqui também, contando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E venho aqui, ó, laço o fio, venho aqui nesse ponto que eu tenho do lado aqui e faço os 2 pontos altos aqui, completando os 8 pontos altos. Ó, eu venho aqui do lado e faço os 2 pontos altos. Então, aqui também eu tenho na curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, como eu tenho deste outro lado aqui, tá bom? Então, eu vou seguir a carreira dessa forma. E como eu falei para vocês, né? Agora que eu venho, ó, e venho no próximo espaço, onde eu tenho aqui, né, o ponto alto deitado, eu não vou pular iniciando aqui, finalizando, né, iniciando as curvas. Esse primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui eu não vou pular. Agora eu venho, faço uma correntinha e pulo esse ponto alto que eu tenho deitado, venho aqui no próximo, continuo fazendo os grupinhos de 3 pontos altos aqui da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá bom? Na parte comprida, né? A parte maior aí do trabalho. Pulo e venho no próximo e continuo fazendo os grupos de 3 pontos altos. Então, vou fazer aqui por toda a minha volta. Eu vou finalizar nessa volta e venho para nós iniciar a próxima. E a próxima eu vou cortar de fio novamente e entrar com a outra cor, que é o cinza, né? Que eu já vinha de início. Então, eu vou finalizar eles aqui e já venho. Dessa forma. Finalizei aqui toda a volta, vai ficando assim. E aqui, ó, na parte comprida, eu fiz aqui 27 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, tá bom? E aqui no final, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui na terceira correntinha que eu tenho aqui, ó, e vou pegar dessa forma, ó, e vou voltar o fio por trás, fazer aqui uma correntinha, para dar um arremate legal, vou fazer dessa forma e corto aqui o fio, que eu vou entrar aqui agora com a outra cor aqui, tá bom? Então, eu arrematei meu fio aqui, dessa forma, cortei aqui o meu fio, e aqui, ó, onde eu tenho essa correntinha aqui, é aonde eu vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou vir aqui com a cor cinza, vou novamente aqui amarrar o meu fio. Então, sempre que eu for trocar de fio, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Da mesma forma que eu tô mostrando aqui para vocês. Então, agora eu vou iniciar aqui na correntinha. Eu fechei a carreira aqui e vou iniciar a próxima carreira aqui nesse espaço de corrente, iniciando a curva. Então, eu já vou entrar aqui, subir aqui, né, 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Nesse mesmo espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui 3, né, pontos altos, que as 3 correntinhas que eu subi já deu a vez no meu primeiro ponto alto. E agora eu vou iniciar aqui a curva, eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui da curva,
faço aqui um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo. Então, aqui de início, ó, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, né, iniciando aqui a curva. E venho aqui no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que eu vou fazer aqui 2 aumentos. No próximo, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, tenho aqui 2 aumentos na curva. E venho aqui, ó, finalizando a curva, fazendo os 3 pontos altos como eu iniciei. Então, venho aqui e faço os 3 pontos altos aqui, ó. Dessa forma. Laço o fio, venho nesse espaço de uma correntinha e faço os 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma. Então, da mesma forma que eu iniciei aqui com os 3, com um grupinho, né, de 3 pontos altos aqui, iniciando na correntinha, eu finalizei aqui também a curva. Então, a curva vai ficando dessa forma, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e venho aqui, ó, nesse espaço que eu tenho de uma correntinha e continuo fazendo os grupinhos de 3 pontos altos. Eu venho aqui em todos os grupinhos, em todos os espaços, né, onde eu tenho uma correntinha e faço um grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer até no penúltimo, no último, né, espacinho de uma corrente e volto para mostrar para vocês como que faz também a segunda curva, né, que é da mesma forma dessa daqui. Então, já adiantei eles aqui, ó, vai ficando dessa forma, os grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Eu fiz aqui até no último espacinho aqui de uma correntinha, iniciando, né, a curva. Então, aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz iniciando essa primeira curva. Eu venho aqui no primeiro ponto da curva, eu faço aqui um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. No próximo, também mais um ponto alto. Então, aqui de início na curva, eu fiz 1, 2, 3 pontos altos. E agora, no próximo, os 2 pontos altos que eu tenho à frente, eu vou fazer aumento. Então, nesse primeiro aqui, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo também. Eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E venho aqui e faço os 3 pontos altos que me restaram aqui da curva, ó. Faço um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Dessa forma, laço o fio e venho no espaço de uma corrente e faço os 3 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu fiz este iniciando aqui. Então, em toda a carreira, eu vou fazer dessa forma. Eu vou mostrar para vocês essas duas curvas. E da mesma forma que eu fizer elas, eu vou fazer essas duas aqui, que é da mesma forma, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha e venho aqui, né, iniciando o comprimento aqui do trabalho, que é a parte maior, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos no espaço que eu tenho aqui de uma correntinha, ó. Eu venho, faço uma correntinha de espaço, laço o fio, venho no próximo espacinho e faço os 3 pontos altos. Então, vou finalizar essa carreira e já venho para nós iniciarmos a próxima. Aí, quando eu estiver finalizando essa carreira, eu vou cortar o fio, que eu vou entrar aqui com a cor cru novamente, tá bom? Então, pessoal, finalizei aqui a primeira, segunda carreira, né, em grupinhos de 3 pontos altos, fazendo aqui
as curvinhas, aí eu fui e fechei a carreira aqui com ponto baixíssimo, conforme eu mostrei para vocês na carreira anterior, tá bom? Então, aqui onde eu fechei a carreira, eu novamente aqui vou cortar o fio, né? Entrei aqui agora com a cor cru, amarrei o fio aqui da mesma forma que eu mostrei para vocês nas carreiras anteriores. Então, aqui eu vou começar a próxima carreira. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço o fio aqui no mesmo espaço aqui, ó, vou subir 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, novamente aqui eu iniciei com os 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha. Agora eu vou iniciar aqui a curva. Então, vou pular esse primeiro ponto, o segundo, o terceiro e no quarto ponto aqui eu inicio fazendo a curva. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, já tenho 2. No próximo ponto, 3. Então, fiz aqui 3 pontos altos iniciando a curva. E aqui eu vou fazer agora 5 aumentos. Vou fazer no próximo ponto 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, mais 2 pontos altos, já tô aqui no segundo ponto, né? Então, tenho aqui 2 aumentos. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então, eu já tenho 3 aumentos. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então, eu tenho aqui 4 aumentos. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então, eu tenho aqui 5 aumentos. Então, aqui na curva, eu fiz 5 aumentos. Eu iniciei aqui fazendo primeiro, segundo, terceiro ponto, um para cada ponto de base. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Laço o fio e aqui eu vou fazer também 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Então, eu já fiz 2 e o terceiro, dessa forma. Então, vai ficando assim a curva. E agora, eu faço aqui uma correntinha e vou pular aqui somente 2 pontos, tá bom? Que de início eu pulei o primeiro, o segundo e o terceiro, iniciei no quarto. E aqui eu vou ficar só com 2 pontos para pular, mas não vai dar problema aí o trabalho, tá bom? Faço aqui nesse espaço de uma correntinha um grupo de 3 pontos altos, uma correntinha, inicio aqui novamente fazendo os grupos de 3 pontos altos aqui nos espaços que eu tenho de corrente. E uma correntinha de espaço, dessa forma. Então, vou fazer até nessa próxima curva e venho para mostrar para vocês também, que é da mesma forma. Então, eu já adiantei aqui os grupinhos de 3 pontos altos, conforme eu disse para vocês, e fiz até no último espacinho aqui, onde eu tenho uma correntinha, iniciando aqui a próxima curva. Então, fiz aqui uma correntinha de espaço, e aqui iniciando, eu vou pular 2 pontos altos para ficar, né, da mesma forma deste outro lado aqui. Igual aqui eu pulei 3 pontos altos, eu tô aqui na parte comprida, e aqui eu pulei 2 que eu tô na parte menor, que é a largura, né, do trabalho aqui. Então, aqui eu vou pular 2 pontos altos também, ó, 1, 2 pontos, e venho aqui, inicio a curva, fazendo aqui 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Dessa forma, e agora eu inicio 5 aumentos. Então, fiz aqui o primeiro, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O segundo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O terceiro. O quarto. E o quinto. Então, fiz aqui também 5 aumentos aqui, ó. E venho aqui e faço 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base.
Fiz aqui o terceiro, faço uma correntinha, aqui no final vou ficar com 1, 2, 3 pontos altos para pular, que eu tô aqui na parte comprida, né? Então, da mesma forma que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro também, para ficar certinho aqui a curva, tá bom? Então, aqui eu iniciei pulando 3 pontos altos, que fica aqui na parte comprida, e aqui eu finalizei também pulando 3 pontos altos, que fica na parte comprida. Aqui a parte menor, eu pulei 2 pontos altos, tá bom? Iniciando a curva. Então, é dessa maneira que eu vou fazer toda a volta. Então, da mesma forma que eu fiz essas duas curvinhas, eu vou fazer as próximas, tá bom? E venho aqui e continuo fazendo os grupos de 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Então, vou finalizar essa volta, cortar o meu fio e entrar novamente com a cor cinza e volto para nós fazer a próxima volta. Finalizei, então, aqui a terceira carreira, então, aqui eu vim e arrematei o fio aqui, que eu vou, né, trocar de cor. E aqui vou iniciar a próxima carreira nessa espaço aqui de uma correntinha, iniciando aqui a curva. Então, eu tô aqui com a cor cinza e vou novamente aqui, ó, subir 3 correntinhas, que dá a altura do meu primeiro ponto alto, laço o fio, venho aqui no mesmo espaço e faço 2 pontos altos aqui, ficando com 3 pontos altos, desta forma. E agora, essa carreira, eu vou fazer só carreiras em pontos altos. Então, vou vir aqui na curva, ó, vou vir aqui nesse primeiro ponto da curva, vou fazer aqui um ponto alto. Então, em todos os pontos aqui da curva, eu vou fazer carreiras de pontos altos aqui. Então, essa volta, né, vai ser carreiras de repetições, tá bom? Tudo que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer nessa carreira. Dessa forma, eu já tô aqui arrematando o fio, que eu iniciei aqui com o nozinho, tá bom? Dessa forma, então, vou fazer aqui carreiras, né, de pontos altos aqui sem aumento, que eu vou fazer aqui carreiras de repetições. Então, já adiantei elas aqui, ó, na curva, então, eu fiz aqui carreiras de pontos altos. Lembrando, né, que eu iniciei aqui, ó, no espaço de uma correntinha com 3 pontos altos e também vou finalizar, tá bom? E venho aqui, ó, e faço uma correntinha e venho no espaço que eu tenho aqui de uma correntinha e continuo fazendo aqui os grupinhos, né, de 3 pontos altos separado por uma corrente. Então, toda a volta eu vou fazer dessa forma, vai ser aí carreiras de repetições. Eu vou finalizar elas aqui e venho para nós dar início à próxima volta, tá bom? Então, finalizei aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta carreira, que são carreiras aí de repetições, como eu disse para vocês. Eu vim aqui e arrematei o meu fio, e aqui nesse espaço de uma corrente é onde eu vou iniciar a próxima carreira. Então, amarrei aqui a cor cru e vou subir aqui 3 correntinhas, que dá a altura do meu primeiro ponto alto, laço o fio e venho aqui dentro, ó, e faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, feito aqui os 2 pontos altos, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou laçar o fio e vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto eu vou iniciar fazendo um ponto alto aqui, que eu tô iniciando, né, a curva. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos altos aqui, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, já tenho 3, 4, 5 e 6. Feito aqui os 6 pontos altos, agora, eu vou fazer no próximo ponto um aumento. Então, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto
que eu tenho aqui de base, dessa forma. Agora, eu venho no ponto alto à frente e faço 3 pontos altos seguidos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, fiz aqui 3 pontos altos. E, novamente, no próximo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Dessa forma, feito aqui o aumento, agora eu vou fazer novamente mais 6 pontos altos aqui, um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, eu já tenho 3, 4, 5 e 6. Então, como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como eu iniciei, eu vou finalizar com 6 pontos altos. Então, vai ser dessa forma, tá bom? Eu fiz aqui, iniciei no espaço de uma corrente os 3 pontos altos. Eu fiz aqui uma correntinha de espaço, pulei 1, 2, 3 pontos altos de base aqui iniciando a curva. E fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. E aqui no sétimo eu fiz o aumento, e novamente eu fiz 1, 2, 3 ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. E novamente eu fiz o aumento e finalizei com 6 pontos altos. E aqui eu vou fazer uma correntinha, laço fio. Venho aqui no espaço e vou pular aqui, né, 2 pontos altos. E aqui no espaço de uma corrente, eu continuo fazendo os grupinhos de 3 pontos altos. Como nós já vimos fazendo desde o início. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui pro próximo e faço novamente um grupo de 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha de espaço. Então, já adiantei aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou iniciar a segunda curva. Então, a segunda curva eu vou fazer da mesma forma que eu fiz essa daqui, contando que esses 3 pontos altos aqui que eu iniciei pulando e aqui 2 vai ser dessa forma, da mesma forma que eu expliquei para vocês na carreira anterior aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, então eu vou iniciar essa curva aqui pulando esses 2 pontos altos que eu pulei aqui na parte menor, né, que é aqui a largura. Então, aqui eu vou iniciar essa segunda curva aqui pulando 2 pontos altos para a curva ficar na mesma direção, tá bom? Então, vou fazer aqui os 6 pontos altos, já tenho 3, 4, 5 e 6. Então, aqui no sétimo eu faço o aumento. E aqui eu vou fazer da mesma forma em todos os cantos, tá bom? Só a maneira de pular que eu vou fazer diferente. Aqui eu venho e faço os 3 pontos altos seguidos aqui, um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Já fiz aqui os 3 e no próximo eu faço o aumento. E aqui eu sigo fazendo 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma, então, eu fiz da mesma forma que eu fiz deste outro lado. Só que aqui, finalizando eles, ó, eu vou pular 1, 2, 3 pontos altos, como eu pulei iniciando essa curva aqui, ó. Esses 3 pontos altos que eu pulei, vocês pulam ele na parte maior aqui do trabalho, tá bom? E os 2 pontinhos vocês pulam aqui na parte menor. Como eu pulei aqui e aqui 2 pontinhos, e aqui eu vou pular 3. Então, esses 3 pontos, vocês pulam ele na parte maior do trabalho, para a curvinha, né, ficar tudo na mesma direção. Aí, eu venho aqui, faço uma correntinha,
desfio o meu fio aqui, eu venho e faço uma correntinha, laço o fio e venho aqui no espaço de uma correntinha e continuo fazendo os grupos de 3 pontos altos aqui, ó, com uma corrente de espaço, dessa forma, tá bom? Aí eu venho aqui novamente e faço mais 3 pontos altos. Então, vou finalizar aqui essa volta e venho para nós iniciarmos a próxima. Vai ficando dessa forma aqui, que aí as curvas vai ficando sempre que na mesma direção. Então, eu finalizei aqui a 5ª carreira, vai ficando dessa forma, arrematei o fio aqui, como eu já mostrei para vocês na carreira anterior, e amarrei meu fio cinza aqui, que agora eu vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou subir aqui novamente 3 correntinhas, que dá a altura do meu primeiro ponto alto, que eu estou aqui iniciando a curva, então, venho aqui e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, dessa forma. Agora eu laço o fio e venho aqui, ó, no primeiro ponto que eu tenho aqui da curva e vou fazer aqui 7 pontos altos. Já tenho um, já vou arrematando aqui o fio, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fiz aqui 7 pontos altos. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no oitavo, eu vou fazer um aumento. Então, faço 2 pontos altos no mesmo ponto que eu tenho aqui de base. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos seguidos, um ponto para cada ponto de base, 2 e 3. E novamente aqui eu vou fazer um aumento, que é um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu venho e faço os 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O último ponto aqui, eu faço o 7º ponto. Então, aqui, essa curva vai ser dessa forma, tá bom? E laço o fio e venho aqui na correntinha e faço os 3 pontos altos aqui, ó, como eu fiz de início. Dessa forma, então, todos os cantos vai ser dessa forma. Eu iniciei aqui na correntinha com 3 pontos altos, aí eu fiz aqui 7 pontos altos seguidos, um ponto para cada ponto de base, fiz o aumento, fiz 1, 2, 3 pontos alto aqui, um para cada ponto de base. Novamente, eu fiz o aumento e finalizei a curva aqui com 7 pontos altos, como eu fiz de início. E fiz aqui também os 3 pontos altos que eu fiz de início. Então, aqui não tem necessidade de eu mostrar o próximo canto. Todos os cantos vai ser dessa forma, tá bom? E venho aqui, ó, e faço uma correntinha, laço o fio e continuo fazendo os grupinhos, né, de 3 pontos altos que nós já vinha fazendo desde o início do trabalho. Aí, eu venho aqui e faço os grupinhos de 3 pontos altos. Então, vou finalizar essa volta e venho para nós iniciar a próxima, tá bom? Aí, eu arremato o meu fio, que eu vou entrar com a cor cru novamente. Então, vai ser dessa forma. Então, pessoal, estou aqui com o trabalho finalizado, vai ficando dessa forma, né? Finalizamos aqui a 6ª carreira. Nós fizemos aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a 6ª carreira em grupinhos, né, de 3 pontos altos. E aqui na curva,
os pontos altos com aumento. Agora, eu vou fazer aqui a próxima carreira. Então, fechei aqui com um ponto baixíssimo, né? Como eu já vinha fazendo, cortei o fio cinza. E agora, eu vou entrar aqui com a cor cru. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto falso. Então, vou dar aqui, ó, 2 laçadas na agulha dessa forma. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da curva, onde eu fechei aqui com ponto baixíssimo, e vou subir aqui um ponto alto falso. Então, laço uma vez e mais uma vez aqui, ó. Então, criei aqui um ponto alto falso, dessa forma. Laço o fio e vou aproveitando e arrematando aqui o fio. Então, vou fazer aqui, no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, vou fazer aqui 10 pontos altos. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito aqui os 10 pontos altos, um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base. No próximo, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma, agora eu venho e faço 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Eu tenho 2 e 3. E novamente aqui eu faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos, um ponto para cada ponto que eu tenho aqui de base. Já tenho 2 e 3. Aí eu venho, faço um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E venho aqui e faço um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base, finalizando a curva. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Então, aqui finalizando a curva, eu vou ter aqui no total de 8 pontos, tá bom? Então, iniciei aqui com 10, fiz o aumento, 3 pontos altos o aumento, 3 pontos altos o aumento, e finalizei aqui com 8 pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui pontos altos sobre ponto alto. Então, eu venho aqui na correntinha, ó, no espaço aqui, onde eu tenho a correntinha, eu vou pegar por dentro, né, da correntinha. Dessa forma, eu não vou pegar assim, eu vou pegar por dentro da correntinha e vou fazer carreiras de pontos altos aqui, ó. Então, essa volta vai ser dessa forma, eu vou fazer carreiras em pontos altos aqui, ó. Então, nos grupinhos de 3 pontos altos, eu fiz um ponto para cada ponto. E aqui na correntinha, eu faço também um ponto alto. E continuo dessa forma. O que vai mudar aqui nessa volta são só as curvas, né? Que eu vou continuar aqui com os aumentos. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer em todos eles. E aonde eu tenho os grupinhos de 3 pontos altos, eu vou fazer ponto alto sobre pontos altos. E na correntinha também eu faço um ponto alto. Desta forma, tá bom? Então, vou finalizar aqui toda a minha volta, não vou arrematar o fio e volto para nós iniciarmos aí a próxima carreira. Então, finalizei aqui, né, toda a volta em carreiras de pontos altos, vai ficando desta forma. Agora, eu vou fechar a carreira aqui no ponto alto, que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo.
Então, aqui eu fechei a carreira. E aqui eu vou iniciar a próxima carreira. Eu não vou arrematar o fio, vou continuar com essa mesma cor. Então, eu vou subir aqui, ó, uma, duas e três correntinhas, que dá a altura do meu primeiro ponto alto. E vou subir mais uma e duas, que é de espaço. Então, eu tenho aqui no total de uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou laçar o fio. Vou pular aqui, ó, um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer aqui uma, duas correntes de espaço, laço o fio, pulo um ponto alto de base, venho aqui no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Faço uma, duas correntes, laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço mais um ponto alto. Então, vou seguir assim na curva dessa forma, tá bom? Então, a curva eu vou ter aqui duas correntinhas de espaço. Eu vou fazer elas todas aqui e volto para mostrar para vocês como fazer na parte onde tá os grupinhos de 3 pontos altos, tá bom? Então, estou aqui na curva, eu já adiantei eles aqui, então, eu fiz aqui pontos altos separado por duas correntinhas pulando um ponto alto de base. Aqui na curva, eu vou fazer com duas correntinhas de espaço, para que o meu trabalho não repuxe, tá bom? E aqui, onde eu tenho a carreira de grupinhos, né, de 3 pontos altos, eu vou fazer com uma correntinha de espaço. Vocês percebem, ó, o último ponto alto eu fiz no último ponto da curva. Então, aqui eu tenho duas correntinhas de espaço. E aqui eu vou fazer com uma correntinha apenas, tá bom? Pro meu trabalho, né, não repuxar. Então, aqui onde eu tenho os grupinhos de 3 pontos altos, eu vou fazer com uma correntinha de espaço e pulando também um ponto alto, como eu fiz na curva. Então, aqui, ó, vou fazer com uma correntinha de espaço e toda a volta vai ser assim. Aí, eu faço uma correntinha, pulo um ponto alto e faço ponto alto no próximo. Pulo um ponto alto, faço uma corrente, pulo um ponto alto. Já adiantei eles aqui, ó. Aqui onde eu tenho um grupinho de 3 pontos altos, eu fiz com uma correntinha de espaço. E aqui onde eu tô iniciando a próxima curva, ó, aqui eu já pulei, eu já fiz, né, duas correntes aqui, ó. Aí eu faço uma, duas correntes, todas as curvas eu vou fazer com duas correntinhas. Então, vou finalizar essa volta e já venho para nós iniciar o bico de acabamento, que é, né, a última carreira. Então, vou fazer aqui toda a volta e venho para nós iniciar o bico. Então, finalizei aqui toda a volta dessa forma, e aqui eu fiz uma correntinha e vou contar aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Então, estou com a carreira finalizada. E agora, eu vou entrar aqui dentro, ó, com ponto baixo, nesse próximo intervalinho de duas correntes. E no próximo, eu vou fazer aqui um leque com 3 pontos altos. 2, 3. Faço aqui uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó, no ponto alto onde eu iniciei as correntinhas, pegando por cima essas duas laçadinhas. Laço elas duas, mais essas duas formando um picô. Laço o fio, venho aqui no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui um leque com 3 pontos altos e um picô no meio deles. Dessa forma. E venho no próximo espaço aqui de duas correntinhas e fecho eles com ponto baixo. E venho novamente aqui, ó, no próximo espaço de duas correntes e vou fazer aqui mais um leque com 3 pontos altos. 2, 3, subo 3 correntinhas,
Volto aqui, ó, pego essas duas laçadinhas do ponto alto onde eu iniciei as correntes, fecho elas duas e novamente fecho de novo, ficando aqui um picô. E venho aqui no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, assim, eu vou fazer o bico de acabamento do trabalho, tá bom? Então, eu tô fazendo desta forma, aqui aonde está a curva. Então, a curva eu não vou pular nenhum quadradinho, ó. Eu finalizei esse leque, então, já vim no quadradinho seguinte e prendi com ponto baixo. E laço o fio, venho no próximo e novamente aqui, eu faço mais o leque com picô. 3 pontos altos, uma, duas, 3 correntes, venho aqui, laço elas duas, novamente, fazendo picô, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, na curva, eu vou fazer dessa forma, ó, não vou pular nenhum quadradinho, já venho no próximo e fecho com ponto baixo. Então, vou fazer aqui na curva desta forma. Então, pessoal, já adiantei eles aqui, tá bom? Bico de acabamento aqui na curva, desta forma. Eu não pulei, né, nenhum quadradinho, então, eu iniciei aqui com ponto baixo e fiz um picô, um ponto baixo, picô, ponto baixo, um picô dessa forma. E fiz até no último quadradinho aqui de duas correntes fechando, né, eles com um ponto baixo. E agora eu vou iniciar a parte onde tá, né, a parte reta aqui dos grupinhos de 3 pontos altos. E aqui eu vou pular um quadradinho, igual esse daqui é o último quadradinho aqui da curva, onde eu tenho duas correntes, eu fechei com ponto baixo, os picô. E aqui, ó, eu vou pular esse espacinho, vou vir aqui no próximo, ó, e fazer o leque com 3 pontos altos e picô. Então, fiz aqui 3 pontos altos, uma, duas, 3 correntinhas. Venho aqui no pé do ponto alto onde eu fechei as correntes, laço por duas vezes fazendo o picô. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos aqui, ó. Então, feito aqui os 3 pontos altos, eu finalizei, né, o leque com picô. Então, agora eu vou novamente, ó, pular esse espaço de uma corrente, vou vir no próximo e fechar eles, tá bom? Então, aqui na parte reta, eu vou pular um espacinho aqui, antes e depois do bico de acabamento, tá bom? Igual aqui, por exemplo, ó, eu fechei aqui com ponto baixo, então, vou pular esse, vou vir no próximo e fazer aqui o leque com picô. Faço 3 pontos altos, uma, duas, 3 correntes, volto aqui nas duas laçadinhas do pé do ponto alto que eu iniciei as correntes, laço o fio, venho no mesmo espaço e subo mais 3 pontos altos. Feito aqui os 3 pontos altos, eu finalizei, né? Então, novamente, ó, eu vou pular aqui e vir no próximo e fechar com um ponto baixo. Então, aqui, ó, na parte reta do trabalho, entre um picô e o outro, aqui, ó, eu vou pular esse espaço para iniciar, né, o picô e aqui também, ó, tá bom? Então, vou fazer aqui toda a minha volta. Quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, finalizei aqui todo o bico de acabamento, vai ficando desta forma. Aí, aqui, pessoal, fiz o último, né, bico aqui e vou vir aqui, ó, no ponto baixo, onde eu iniciei toda a volta, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, que aqui eu já finalizei a carreira. Então, aqui eu já posso cortar o meu fio. E vou mostrar para vocês como que ficou ele todo aqui na mesa, tá bom?
Então, eu estou aqui com o trabalho finalizado, vai ficando desta forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, se inscreva no canal e beijo, tchau, tchau, até no próximo vídeo.